Então, essa live de hoje, a gente está conversando com a Celeste Chiarotti. A Celeste é terapeuta, leitora da Aura há muitos anos, e ela vem aqui hoje trazer para a gente um pouco da sua experiência a respeito da psicanálise e a sua importância na leitura de aura. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória como terapeuta, né, e também como foi conhecer a leitura de aura para você, e depois o encontro com a psicanálise, como que foi? Tá bom, então conta um pouquinho. Eu sempre tive um interesse para compreender o ser humano, né? Como funciona o ser humano, para me compreender a mim mesma, né? Para fazer o meu próprio caminho, né? Isso foi o que foi, de alguma forma, me levando por esse caminho das terapias, né? Sim, Fui abordando diferentes tipos de terapias, mas mais ligadas à parte mais energética e espiritual do que a uma compreensão mais da psique no início da minha caminhada, né? sim. Aí, no momento dessa jornada, eu chego na leitura da aura, que é especificamente, né, a leitura da aura é uma técnica para ler energia. Você está lendo aquilo que está dentro do campo energético da pessoa, né? Uhum, E foi uma descoberta muito grande, porque, por um lado, ela revela, né, para a gente que o ser humano ele também tem essa capacidade de perceber, de intuir, né, de receber através dessa leitura de energia o que se passa com o outro, né? uhum, Então, por um lado, foi uma abertura muito grande e a leitura em si, ela é uma questão espiritual, mas ao mesmo tempo ela também aborda, acessa a questões da pessoa, dinâmicas que a pessoa viveu e vai trazendo em forma de imagens quais são os pontos que a pessoa precisa trabalhar, quais são os lugares onde a pessoa se encontra presa. Então, de alguma forma, em algum nível, uma ferramenta que poderíamos chamar auxilia nesse processo de autoconhecimento. sim. E por esse caminho eu entrei e me dediquei uns 10 anos, 10, 11 anos a trabalhar especificamente com a leitura da aura. Uhum, Então, é, criei uma escola, fui formando terapeutas, fui me dedicando a ler, né? sim. E fui, toda a minha compreensão do ser humano nesse primeiro tempo foi a partir do que eu descobria dentro da leitura da aura. Ah, eu via que uma pessoa, ó, acontecia isso, e acontecia isso, essa pessoa tem essa dificuldade porque ela tem uma história lá atrás, então porque tem essa história acontece isso aqui. Só que, Raquel, no momento dessa jornada, eu comecei a ver que ela, por um lado, era muito mágica, mas por um outro lado, tinha muita limitação. Por quê? Porque a leitura ela serve, né, para acessar coisas, mas Uhum. dependendo do lugar onde a pessoa está e dependendo do tipo de coisa que você acessa, você precisa outro tipo de coisa. Não, não adianta só, e vou já dar um exemplo, não adianta só saber qual que é a questão. O que que você faz com essa questão? Como você processa aquela coisa? Vamos imaginar que, por exemplo, para dar um exemplo concreto, né? Sim. Em uma leitura da obra, a gente está vendo que uma pessoa ela tem uma dificuldade para ela se posicionar. Quando ela se encontra com uma pessoa com um temperamento mais forte ou mais empoderada, a pessoa fica mais recolhida, ela não fala, não se expressa, engole, se submete, agacha a cabeça. Perfeito, né? Você Uhum. explica, mostra através de uma imagem aquilo para a pessoa numa leitura da aura, mostra o impacto que isso tem na vida dela, né? Sim. Mas aí eu via como que essa pessoa ela consegue transformar isso, porque não adianta só saber, não é pronto, porque eu já sei aquilo, então já vai mudar. Não, eu já sei, mas de onde que eu pego, por exemplo, a força, a confiança para eu poder me posicionar de uma forma diferente? Exatamente. Então, dependendo do processo onde a pessoa está, às vezes só com saber e ela já está mais ou menos nessa metade do caminho, ela já consegue mudar. E outras vezes não. E depois desses 10 anos de trabalho com a leitura, eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa em vários níveis, né? Porque assim, em um primeiro nível que seria o nível de como leitora que está atendendo uma pessoa, fazendo uma leitura da aura, eu percebia que a leitura rapidamente ela acessa coisas, a questões que a pessoa tem para serem trabalhadas, dinâmicas que precisam ser olhadas, mas ela não tem um trabalho de processamento, né? A leitura, inclusive, consegue chegar
a situações simbólicas, as situações, imagens simbólicas que têm a ver com a história da pessoa, com traumas, com bloqueios da própria história da pessoa. Uhum. É, e trazer isso na leitura movimenta um pouco a energia, mas ela não tem um trabalho de processamento, né? Como eu estava explicando aí na live, de repente você pode, através de uma leitura, perceber que você tem uma dificuldade X ou Y com alguma coisa, que é alguma coisa que você precisa transformar aí, mas nem sempre você tem a força dentro de você para você fazer um movimento, porque essa força, ou esse movimento, na verdade, ele não é ligado só ao fato de você saber que você precisa fazer X ou Y, ou saber que fazendo X você está se prejudicando, se machucando, uma parte de você está sendo tolhida. Não é Uhum. só saber ou entender. Há questões emocionais, há inseguranças, há um processo que é mais profundo, né? E Uhum. aí foi quando eu vi, ok, então tá claro, é aquilo que está acontecendo aqui com essa pessoa. Mas o tempo passava e a pessoa seguia naquele lugar, né? Aí, não é que sempre aconteça isso, porque depende do lugar onde a pessoa está, depende da coisa em si que está sendo tratada. Então, eu comecei a perceber que está faltando alguma coisa, né? Aí eu fui descobrindo o psicanálise através do meu próprio trabalho. Eu comecei a fazer análises, porque eu comecei a perceber que as coisas estavam bem, mas estava tudo como se fosse meio estagnado. Eu sentia que precisava um outro tipo de acompanhamento. E Uhum. eu, pessoalmente, tinha um preconceito com a psicanálise, que é bastante comum também, como a gente falava, né, de achar que era uma coisa muito lenta, muito demorada, que não se chegava às coisas em si. E que esse preconceito, eu percebo que tem a ver com uma ignorância e também com estar generalizando, né, porque hoje, como psicanalista, entendo que há muitas formas, muitas abordagens, há profissionais e profissionais, então depende da linha, depende da pessoa, não é só o método, também tem a ver com as mãos de quem está aí no meio, né? Sim, Então, sim. quando eu comecei a ver todo esse movimento, é como se eu tivesse, por um lado, a leitura da aura, e eu via o quanto, até onde ela ajuda, o quanto ela ajuda e onde está faltando. E por um Uhum. outro lado, via a psicanálise, que é um trabalho impressionante, né? Impressionante porque ele é profundo e ele como ele vai acompanhando e vai aos poucos fazendo o movimento, é uma transformação que ela é sólida, porque ela vem da fundação da Hum. pessoa. É, sim. Mas ao mesmo tempo eu entendia, mas nem todo mundo topa fazer um acompanhamento analítico, nem todo mundo está aberto a esse caminho. Sim. E por um outro lado, eu vejo que a leitura é uma coisa que é como se fosse mais aberta. As pessoas, é mais fácil para a pessoa fazer uma leitura, porque é uma leitura só, do que ela se Sim. comprometer em um acompanhamento mais longo. Exato. Então, eu comecei a ver que a leitura ela era uma porta, porque eu considero a leitura uma porta. Para mim, a leitura é uma grande porta, mas é uma porta onde você entra para um quarto. Aí tem todo um trabalho dentro desse quarto, É né? isso exatamente a pergunta que eu ia fazer para você. Como que a leitura, então, você já falou algum exemplo ali, mas como que a leitura ela ajuda as pessoas nesse processo de autoconhecimento? E você está mostrando por essa metáfora, né, muito bem dita que é uma porta. Porque muitas vezes a pessoa não sabe a pessoa não sabe em vários níveis o que se passa com ela, né? A gente mesmo vai o caminho qual que é ir descobrindo o que está se passando com a gente. Sim. E mesmo como que você vai transformar uma coisa ou trabalhar sobre uma coisa que você não sabe que existe? E que não tem fórmula, né? Não tem uma fórmula para você aplicar simplesmente, né? Não. É como um tatear no escuro e você vai sentindo e percebendo, não é isso? É. Aí o que eu vejo, Raquel, um pouco que tem diferenças, né? Tem muitas diferenças, né? São duas coisas diferentes, né? Eu sinto que por exemplo, dentro de um acompanhamento, às vezes me passa que dentro de um acompanhamento analítico, de uma pessoa que estou acompanhando, às vezes ela quer receber uma leitura. E algumas vezes eu percebo que esse querer receber uma leitura é um pouco às vezes pode ser um fugir do trabalho dela, dela poder descobrir por ela própria,
E Uhum. às vezes é que ela está com certa dificuldade de entrar em certo lugar dela mesmo, e a leitura pode ajudar, trazendo algumas imagens, algumas questões para ela falar, ah, ok, isso são pontos que eu preciso trabalhar, então vou Uhum. levar para o análise. Eu tenho várias, por exemplo, pessoas que eu atendo com leituras que fazem a leitura e levam para o análise essa leitura. Então Sim, não há uma fórmula que nem a gente fala, né? Que eu possa falar assim, sempre é bom receber uma leitura da aura. Não, nem sempre é bom, muitas vezes agora não é o momento e ela está precisando descobrir por ela mesma, porque essa talvez seja uma das grandes diferenças, né? Na leitura a pessoa está recebendo, o leitor está falando para a pessoa, para quem está recebendo. Então, aquele que está recebendo não está descobrindo por ele próprio. No análise, ele descobre por ele próprio. Ele vai conversando, ele aprende esse diálogo com ele mesmo, que é fundamental para ele ter essa conexão com si mesmo, né? Então, às vezes exatamente. cria uma dependência, porque a pessoa ela quer que o outro fale, porque às vezes sei lá, se sente mais seguro se o outro fala o que que é para fazer, né? Sim. E você falou que no seu processo, assim, você sentiu também essa necessidade de ir mais fundo, no seu caso também foi pela psicanálise. E quando que você percebeu que a psicanálise, assim, poderia estar junto, né, com a leitura da aura? Como que foi essa junção das duas abordagens? Então, foi quando eu comecei a fazer a formação em psicanálise, é como se fosse assim. Imagina, Raquel, que eu estava em um mundo, que era o mundo da leitura da aura, como se eu olhasse através disso aqui. E isso era tudo, né? Aí, de repente, eu começo com a psicanálise, como se abrisse aqui. E toda essa compreensão, porque foi primeiro uma compreensão que eu fui tendo, olha como funciona a psique, como funciona o outro, olha, uma pessoa está passando por isso, mas isso está embutido dentro de um processo, porque o ser humano ele está aí, acontecem umas coisas, mas tem um processo social, tem um processo histórico, né? Ser mulher não é a mesma coisa que ser homem, tem toda uma coisa que a psicanálise ela foi abrindo, né, para mim. Então, Sim, na hora de eu fazer uma leitura, eu já não estava vendo só uma imagem X ou Y. Ah, a pessoa ela tem um problema aqui, ela tem um problema com o marido, né, por exemplo, que eu estou sim. vendo aí numa imagem. Aí eu estou vendo que esse problema que ela tem com o marido, na verdade, é uma expressão, é um reflexo de como se eu estivesse vendo uma fração de um processo muito maior que eu comecei a compreender na medida que eu comecei a estudar esse processo de individuação, que é o caminho da psicanálise. Sim. Então é como se eu visse, em lugar de ver só um fragmento da pessoa, que é o que você vê na leitura da aura, é como se eu visse agora, fazendo uma leitura da aura como uma pessoa que tem um conhecimento da psique e do processo do outro, eu vejo essa fração, mas dentro de um quadro maior que está por trás. Que essa é uma das coisas que eu queria explicar, porque eu vejo que é importante para um leitor da aura ter um embasamento analítico, ter um conhecimento da psique. Por quê? Porque senão você vê só a fração. E você acha que essa fração é a totalidade. Ah, é isso que está acontecendo com essa pessoa. E você rapidamente carimba. Por quê? Porque na leitura da aura, Raquel, muito rápido, você percebe o que se passa com o outro. Você recebe uma informação. Mas você Uhum. ainda não tem um preparo. Não, é, não se torna, você não se faz um terapeuta de um dia para o outro, em 10 dias. Né? Exato. Então, compreender todo esse quadro maior, não quer dizer que você vai explicar na leitura da hora esse quadro maior, mas você, como leitor, compreende esse quadro maior. Então, você compreendendo esse quadro maior, vai ter mais ferramentas para poder trazer a informação que tem para trazer a essa pessoa que tem a ver com esse fragmento que você está acessando na leitura, entende? Sim, exato. Inclusive, vai ter capacidade, porque se você está sabendo que tem toda uma coisa aí atrás, sabe que não é simplesmente aqui. Que é aqui e tudo isso aqui. E que você não vai poder abarcar tudo isso aqui numa leitura. Então, pode dar um encaminhamento para a pessoa: olha, isso aqui você pode trabalhar assim, mas isso faz parte de um quadro maior e talvez você precise de ajuda para processar isso de uma outra forma. Exatamente, que é o esmiuçar a coisa, né? O esmiuçar o material que é trazido pela leitura. Mas assim,
a leitura da aura, ela não, ela pode ser feita várias vezes, né? E como você trouxe aqui na abordagem com a psicanálise, claro que traz uma, com esse conhecimento psicanalítico, você pode perceber quando que ela é necessária ou não. Mas então, Quando você está acompanhando uma pessoa, sim. Quando você está acompanhando uma pessoa, sim. Porque você está acompanhando uma pessoa analiticamente, né? sim, Você entende qual é, que é o processo dela mais profundamente. Você está aí com ela. E às vezes que você pode usar como se fosse mais um elemento. Peraí, vou trazer então como se fosse um cardápio. Peraí, vou pegar aqui a leitura da aula, vou fazer uma leitura. Não como uma coisa que seja comum, né? Por exemplo, eu, em todo esse tempo, acho que talvez eu fiz... nas pessoas que eu atendo, eu não fiz nenhuma leitura, né? De repente eu fiz alguma leitura em alguém que outra pessoa está atendendo, né? sim, Mas não é uma coisa, tô dando esse exemplo para entender que não é uma coisa a todo tempo, então vamos recorrer à leitura da aula, né? Mas pode ser que precise. Pode ser que você, na verdade, não que precise, que você se sirva de aquilo, como pode se servir de outras coisas, mas dentro dessa abordagem, né? exatamente. Porque, assim, a, a- como leitora da aura, o que que você. E também, assim, não só a leitura da aura, mas os terapeutas em geral, você acha que é importante ter esse embasamento psicanalítico? Sim, eu acho porque é como se fosse uma fundação onde esse terapeuta ele consegue compreender melhor, ele está parado num lugar, dentro, tá parado nesse chão. E aí ele pode usar uma terapia, ele pode usar outra, mas ele está vendo esse quadro maior que eu te falava aqui. Então, ele vendo esse quadro maior, ele vai saber se mover. Quando você não vê esse quadro maior, pode cair em várias questões. Eu posso falar do que eu vejo, assim, o que eu tenho visto nesse último tempo, né? Por exemplo, como alguém que está dentro de um mundo, ou que estava dentro de um mundo onde as pessoas consumiam muitas desse tipo de terapias, que nem a leitura da aura, barra de axis, diferentes tipos de terapias que são terapias isoladas. Vou lá, faço uma constelação aqui, vou lá, faço uma leitura da aura lá, vou lá, faço. Mas não é como se fosse uma postura disso, não é um processamento. Isso é o que eu vejo. Então, o que passa? Às vezes a pessoa, ela vai montando dela mesma, né, como se fosse um mapa. Uhum, Ai, eu tenho essa questão com meu pai, eu tenho essa questão com a minha mãe, eu tenho esse problema aqui com o dinheiro, eu tenho esse problema aqui com relacionamentos. E ela monta, ela tem como se fosse um catálogo de todas as questões que ela tem. E eu vejo que, nem todo mundo, mas eu vejo algumas pessoas que ficam presas dentro de aquilo, como se aquilo fosse uma coisa da qual é muito difícil para ela sair. E quando você aborda um tema ou outro, ela fala: não, eu já trabalhei aquilo porque eu trabalhei aquilo em, em, em uma constelação, já trabalhei aquilo numa leitura da aura, aquilo já saiu numa leitura da aura. Só que é isso que eu estou falando, né? Não quer dizer que você sabe sobre aquilo, que aquilo já está resolvido. Né? Você sabe sobre aquilo, mas como processou? Como lidou com aquilo? Onde não se trata só de saber que eu tenho uma questão aqui. Como que eu, hoje em dia, virou normal? Eu tenho que trabalhar isso dentro, mas como é esse trabalho? Eu você faço mais, leituras, mas eu não faço muitas leituras em quem eu estou atendendo. porque Não, a pessoa já está alinhavando, já está em processo, né, de conectar as peças da própria história, não é isso? e também porque eu não acho que precise todo o tempo. Não acho que precisa. Se a pessoa está indo no processo analítico, ela Sim, não precisa uma leitura da aura. exato. Eventualmente, você pode chegar a presenciar, mas é eventualmente. Eu sinto que a leitura é mais para, por exemplo, para quem não está, ou para quem está fazendo um acompanhamento analítico e ele está meio, assim, não indo nesse acompanhamento e está precisando de mais elementos para trabalhar, então, eventualmente, ele faz uma leitura, mas hoje eu vejo mais a leitura como uma porta para quem não está fazendo uma terapia, por exemplo, e Uhum, está querendo saber o que se passa. Eu vou fazer uma leitura para ver o que se passa comigo, ou para ver uma questão pontual. Peraí, qual que é a sim. dificuldade que estou tendo aqui nessa relação? O que que...
tá tão difícil para mim lidar com a minha filha agora, quando você não tem essas respostas, né? Para uma coisa pontual, né? Sim, exatamente. É como se a pessoa parasse para fazer um balanço também. Se ela está no processo, ela pode parar, quer dizer, se ela E fazer. parou, né, e fazer essa leitura do que está acontecendo nesse momento, né, Uhum. ou o que pode trazer, enfim. Então, Celeste, a Adriana Tanese Nogueira, que é a nossa professora de psicanálise, ela escreveu esse livro, né, que a gente, que já foi lançado, inclusive, eu só quero informar aqui quem vai assistir essa live, que ela percebeu, assim, por que ela escreveu esse livro? Porque vieram pessoas que faziam leituras de aura e traziam isso que você, inclusive, abordou para a gente nessa live. Ela percebeu que isso reincidia muito. Então, ela quis trazer esse panorama da psicanálise com relação ao que ela percebeu da leitura de aura, e esse livro também aprofunda outros assuntos com a perspectiva da psicanálise. Inclusive, o livro chama Leitura da Aura, uma perspectiva da psicanálise em devir. Esse livro já Uhum. está disponível, né? Já está tem o link na bio, etc. E eu queria saber de você, se você pode falar assim, o que você falaria, o que você diria para os leitores e leitoras de aura, né? Sobre, Tá. sobre esse caminho de terapia. Então, o que eu diria é que é um grande tabu dentro do mundo da leitura da aura. Sabe qual que é, Raquel? Que se acredita, né, dentro do mundo da leitura da aura, e principalmente dentro da escola de leitura da aura Inkiri, que o conhecimento ele vai poluir, né? O conhecimento vai poluir você como leitor. Para você ser um bom leitor, você não precisa como se o conhecimento ele fosse algo que vai a interferir na sua capacidade como leitor ou na sua leitura. E eu acho que isso tá totalmente errado, porque conhecimento nunca vai poluir. Pensar não é uma doença, é necessário. Sim, é verdade. Senão a gente fica na ignorância. E nessa ignorância a gente tira um monte de conclusões, que são conclusões limitadas, né, errôneas, ignorantes mesmo. Ou seja, não é um insulto, é uma ignorância. Você não está sabendo, e porque não está sabendo, você tira um monte de conclusões baseadas em conclusões assim no ar, né? Então, aí o medo, né, de estudar, porque parece que então se você estuda, seu canal intuitivo vai estar, sei lá, poluído, interferido. E isso não é assim. No contrário, o conhecimento, o estudo, ele vai te dar mais ferramentas. São lugares diferentes. Um lugar de uma leitura, de uma percepção intuitiva, que tem a ver com uma leitura energética, é um lugar. E em um outro lugar, você tem um cérebro, né, que Uhum, estuda, que funciona, que entende o ser humano. Se você vai trabalhar com seres humanos, com pessoas, você tem que saber como são as pessoas, tem que conhecer como funciona a pessoa por dentro. Porque senão você vai estar limitado. Então não tenha medo. Não tenha medo de estudar. uhum, Estudar psicanálise, estudar psicologia. Eu falo psicanálise porque o que eu vejo que dentro de tudo que eu fui me movendo foi tipo assim, é isso mesmo, né? Mas cada sim. pessoa é diferente, ela pode fazer seu caminho. Estudar, ela não vai te atrapalhar. Ele vai só te dar mais ferramentas, vai te dar uma compreensão maior para que a partir da sua intuição você possa ajudar ajudar essa pessoa sabendo. E se você não sabe, Uhum, é exatamente. limitado. Então não Sim, tenha medo, se abram a ver uma perspectiva. Vamos ver aqui a opinião dessa pessoa, vamos ver aqui o estudo aquele, vamos ver aqui qual aqui é essa abordagem e tire sua própria conclusão. exatamente. Veja, se você acha que o estudo ele pode acreditou naquilo de que vai interferir, então estude, como por exemplo, eu fui lá, estudei e vi que não interferiu, no contrário, Uhum, ampliou, minhas leituras ficaram muito melhores, desde a minha uhum. perspectiva, né? E é uma perspectiva que tem um embasamento, porque sou leitora da Aura há mais de 12 anos, Já tem não uma é, boa não é de caminhada. ontem, entende? Claro.
Sim, Então sim. eu comparo uma leitura há 7 anos atrás, 5 anos atrás, e uma leitura hoje, e vejo que está em outro lugar e que posso ajudar a pessoa muito mais. Sim. E sabe uma percepção que eu tenho, e como não leitora de aura, mas que eu te pergunto, porque pode fazer algum sentido, Celeste, é porque como essa abordagem da psicanálise pós-junguiana é uma abordagem que, sobretudo, né, fácil falar, mas no estudo a gente vê isso, que nos ensina a ser livre de preconceitos, né? Então, como um dos princípios dessa abordagem é assim, o máximo possível, porque todos temos preconceitos, né? Mas saber lidar com o preconceito, porque o preconceito é uma coisa que também estanca muita coisa, né? Então, nesse sentido, essa abordagem da psicanálise pós-junguiana, ela facilita essa, esse caminho de, de, de lidar com, de estar junto com a leitura da aura? Sim, porque você, como você falou, né? Você tem preconceitos, inclusive dentro do mundo, vamos falar espiritual, de um caminho espiritual, porque assim, a leitura da aura, ela está dentro dessa linha. Você tem coisas que você considera do bem e do mal, espirituais ou não espirituais, né? Então tem todo o seu julgamento aí. E aí você tem, muitas vezes, esse próprio julgamento, ele te limita como leitor também, condiciona você. Você não pode ler uma coisa que está muito distante de onde você, do lugar onde você está. Então, se você está tudo limitado, essa leitura também vai ser limitada. Se você está cheio de preconceito, a leitura ela vai estar poluída por esse preconceito. Então, o caminho da psicanálise pós-junguiana e que a gente está, de alguma forma, querendo abrir para todo mundo através do trabalho do Instituto, né, ele é um caminho da pessoa poder se encontrar com ela. Ele é um caminho dela poder ver quem ela é, além da família onde ela vem, além do preconceito que ela pode ter, além, inclusive do preconceito que tem a ver com coisas que a gente poderia considerar divinas. Porque também existe, são diferentes, não deixam de ser caixas. Então, para mim, por exemplo, o trabalho que eu fiz no meu próprio análise me levou a uma nova forma de me relacionar com Deus. Ressignificou toda a minha relação com o divino, com Deus, com o espiritual. Uhum, Que eu percebo estava dentro de muito preconceito. Parecia que para você estar perto de Deus, você tem que fazer certa coisa, e você fazia outra, estava longe. E Deus estava lá fora, eu tinha que fazer um monte de coisa para ser digna dele. Então, o processo analítico me fez perceber que a coisa não é tão assim, tá aqui dentro, e por mais que seja uma coisa que a gente fala, a vivência é outra. Então, eu exatamente. não veria como poderia ir de mão dada com outra linha, por exemplo, analítica, porque, não sei, hoje eu vejo o trabalho que o Instituto está fazendo como uma coisa que está muito adiante. Sim, é um prazer estar conversando com você, Celeste, sabe? Se as pessoas quiserem também te conhecer, quem não te conhece pode ir no teu perfil. Quem quiser conhecer o livro sobre a leitura da aura, né? é, Na perspectiva psicanalítica, pode acessar a bio, que está tudo lá. E Sim. se você tiver alguma outra coisa para deixar para as pessoas, né, nesse caminho de autoconhecimento, Celeste, que você queira falar, esteja à vontade. Eu acho que a gente já falou, né? Tudo Tá que bom, tinha que falar. sim, Muito sim. obrigada, Eu que te Raquel, agradeço. pelo convite. Eu que te agradeço, Celeste. A gente se vê então. Até a próxima. Um abraço. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.